Outro detalhe muito importante que você precisa ficar muito atento para manter o diálogo da sua família é ter local certo para conversar, hora certa para conversar. E não tô falando de você falar assim, esposa, eu quero conversar com você, então será, anota na agenda, quarta-feira, às 13 horas, na padaria da fulana. Não é disso que eu tô falando. Você não pode conversar no momento da raiva. Ficou chateado, ficou com raiva? Sabe quando a gente fala, respira, conta até 10 e conversa depois, porque no momento da raiva você está com valor ferido, aquilo dali vai fazer você ser explosivo e mal educado com a outra pessoa. Não é essa a intenção. A intenção do diálogo é gerenciar conflitos. E você precisa ser muito tolerante e paciente. Então, por isso que saiba a hora certa de você conversar com seu cônjuge, com seu filho, com sua filha. E o local certo. Você não vai conversar na casa dos outros, por exemplo. Você não vai conversar, por exemplo, com seu marido ou com sua esposa na sua cama, né? Na cama que vocês dormem. A cama do casal, ela é sagrada. Ela não é feita para conversar. Outra coisa, também não é bom conversar. Não é bom não. Nunca façam isso. Conversar na frente dos filhos. Os filhos, eles não precisam saber a intimidade do casal, eles não precisam saber os motivos pelos quais vocês brigam, vocês discutem, vocês dialogam, vocês conversem. Os filhos, eles precisam ter aquela imagem que os pais deles são sagrados, que a família é linda, porque ele vai ter uma família um dia. Ele não pode ficar com essa imagem, nossa, meus pais brigam muito, eu não quero casar. Porque é dessa forma que a gente cria as nossas convicções da vida. Eu dou um exemplo muito interessante, por exemplo, sobre valor. Eu tenho um valor, pontualidade, muito grande. E como é que eu desenvolvi isso? Eu vou contar pra vocês. Mamãe, se você estivesse me assistindo, me perdoa por isso, mas a minha mãe, desde que a gente é criança, a nossa celebração, a gente ia na igreja, era 11 horas da manhã. Quando dava 10h50, tava todo mundo pronto. A minha mãe não. E ela falava assim pra gente e pro meu pai, vai lá fora, vai ligando o carro, vai manobrando. Eu morava na roça, né, então eu tinha que manobrar e tal, pra pegar a estrada, vai manobrando ali que eu já vou lá pra fora. E aí todo mundo ia pra dentro do carro, ficava lá esperando a mamãe. E por conta desses atrasos da minha mãe, eu signifiquei da seguinte forma, eu não quero atrasar na minha vida não, eu quero ser uma pessoa pontual, eu não quero que as pessoas passem por isso. A minha irmã é o contrário, ela é totalmente igual à minha mãe. Por quê? Ela significou, isso é normal mulher atrasar, é normal você sair de casa em cima da hora, é normal você se atrapalhar ali pra sair, sempre na hora de sair acontece alguma coisa. Eu tenho uma irmã que é assim, se ela estiver assistindo também me perdoa, tô falando de forma carinhosa, para mostrar para vocês como se formam as crenças, como se formam as convicções. Então, eu desenvolvi a pontualidade, a minha irmã desenvolveu a impontualidade por causa do mesmo fato da minha família. Então, por isso que vocês não devem conversar, dialogar assuntos mais delicados, digamos assim, na frente dos filhos, porque eles não merecem significar desta forma o casamento. Agora, se vocês vão só dialogar, será que a gente troca essa casa? Será que a gente troca o carro? Um diálogo saudável, aí não há problema ser na frente dos filhos, até porque para eles entenderem que o diálogo é bom. A gente não quer, o que eu sugiro para vocês é não terem esse diálogo mais firme e delicado na frente dos filhos. E detalhe, sempre a sós. Se você vai chamar a atenção do seu filho, se você vai chamar a atenção da sua filha, de um irmão, de uma irmã, quem quer que seja, do seu cônjuge, é sem plateia. Você não precisa, por exemplo, estar num jantar na casa de amigos, seu marido teve um comportamento que você não gostou e na tora, vai lá na frente de todo mundo e o corrige, é grossa com ele ou é grosso com ela. Não tem necessidade. Diálogo, conversa de casal não é com plateia. Na verdade, nem com filhos, né? Claro que criança é diferente, né? Às vezes você precisa corrigir na hora, porque criança não entende muitas vezes se você corrigir depois, mas não é disso que eu tô falando. Tô falando de relacionamento com pessoas adultas, e um adulto é assim que você trata. Você não corrige na frente dos outros.